de hoje podermos todos sentados à volta de um mesmo espaço, não há mesa aqui, embora seja uma mesa redonda. Nós estamos aqui, eu, do MPLA, do PRS, infelizmente cada ceia não está. Está aqui o meu colega Dalmita, o meu companheiro, estão as igrejas e outros vão eleger aqui, porque há um tempo, a esta parte, não era possível fazer-se isso. Queremos também, com isso, agradecer mais uma vez à ADRA pela iniciativa e que isto continue para que, à medida que vamos falando, à medida que vamos apresentando os nossos problemas, algumas situações também ficam ultrapassadas. Indo concretamente à questão que se nos coloca, depois que de manhã tivemos, eu poderia considerar parte teórica da questão, agora a ideia é de que cada um expresse o seu pensamento com relação à questão. Eu queria começar por dizer que depois da independência, ou mesmo antes da independência, o Dr. Antônio Agostinho Neto, para expressar a questão ligada à autarquia, mas no olhar do país em si. Se ontem falamos do poder popular, não acredito que naquela altura todos tivéssemos tido a dimensão que isto representa. Quando hoje a gente sabe que a autarquia, naquele tempo dito poder popular, é transferir as competências, transferir a solução dos problemas na base, e isto implica que haja competência, isto implica que haja uma capacidade das pessoas para poderem melhor resolver os problemas que a população tem. Então, queremos acreditar que nós todos temos que refletir muito seriamente sobre este assunto. Ainda quero citar Agostinho Neto, quando também num outro pronunciamento dizia: o mais importante é resolver os problemas do povo. Hoje falamos muito sobre a centralização, o poder que está muito lá para cima, quando cá para baixo não tem nada, não tem quase nada. Então todos nós estamos a reclamar, e é preciso que agora se invirtam esta situação seja invertida, né? A pirâmide está como está, nós todos estamos a lutar para que esta pirâmide esteja no seu verdadeiro lugar. É uma luta, todos nós temos que lutar. Lutar, esta que estamos aqui a fazer, é uma forma. Não é só pegarem cassetes, já que não há armas, e a gente ir à luta. A confrontação de ideias também é uma luta. Nós hoje estamos numa situação um bocado complicada, sobretudo porque os nossos jovens são muito fortes, estão a ferver, querem que de um momento para o outro isto se resolva já. Ninguém contesta isso, ninguém diz que não tem razão, mas precisamos compreender um bocado a história, compreender um bocado o país que nós temos para depois então chegar ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. No nosso pronunciamento, inicialmente queremos apresentar as nossas saudações à ADRA por nos ter convidado e estarmos presentes neste encontro para, no âmbito da conferência que promove sobre descentralização e autarquia, falarmos exatamente sobre este tema que achamos bastante pontual, e por esta razão estão congregados aqui todos os angolanos que acham que devemos de facto sentar a uma única mesa e procurarmos encontrar soluções para os problemas que afligem o nosso país. A questão que foi colocada é que visão o Partido de Revolução Social tem sobre autarquias. Na verdade, o Partido de Revolução Social, inicialmente fundado em 1990, é um dos partidos mais jovens, mas fruto da vivência que partilhou durante o período
período da colonização e mais tarde no período do Partido Único, o Partido de Revolução Social, ao ser fundado, considerou pertinente que, para se resolver, se ultrapassar os problemas que afetavam o nosso país, que vão desde os desequilíbrios do ponto de vista de desenvolvimento económico e social, os desníveis que se constatavam a todos os níveis. Então, para se resolver o problema das populações, estabeleceu no seu programa de governo o modelo federalista, o qual está patente 3 ideias fundamentais: a descentralização dos poderes, a separação dos poderes, a interdependência dos órgãos de soberania. Mas mais do que isto, está plasmado aqui a autarquia, que na visão do Partido de Revolução Social, a autarquia é a única forma que temos para se exercitar a descentralização. E também achando que, por via do processo de voto, os angolanos poderiam, de forma livre, de forma direta, escolher os seus representantes, quer a nível da Assembleia Nacional, quer a partir do poder local. Estamos assim a dizer que o PRD saiu pioneiro em relação à ideia também das autarquias, porque percebe que, na verdade, apesar de que se diga que as autarquias vão resolver de imediato essas situações que acabamos de citar, acho que estaremos enganados. Não será de um dia para o outro que esses problemas se irão resolver. Mas temos consciência de que, a partir da implementação das autarquias locais, a partir do exercício local em que as populações vão poder intervir com aqueles a quem este povo elegeu para os governar, estarão estas populações em condições de reclamar aquilo que lhes é de direito. Portanto, a garantia das condições para a sua sobrevivência, para permitir um desenvolvimento sustentável e harmonioso do país. Portanto, o Partido de Revolução Social acha e reitera aqui que, longe de se questionar o problema de que as eleições autárquicas se resolvam ou resolvam os problemas das populações, mas, mais do que isso, será basicamente a necessidade que há de devolvermos o poder a quem pertence, portanto, à população, que junto das comunidades vive as necessidades, vive os problemas e que tem de esperar longos anos, longos meses para ver resolvido um problema. Exatamente porque este poder, que devia estar próximo de si, está muito distante. Alguém lá em cima que concentrou o poder não delega o seu poder e não tem podido, através desta forma de representação, resolver as questões que afligem as populações. Muito obrigado. Vamos ouvir agora. Mais uma vez, reiterar as nossas felicitações da coparceria da ADRA e a ONG norueguesa, e também saudar a todos os presentes, a sociedade civil, as igrejas e todos os participantes. Para dizer que a UNITA, quando faz uma abordagem das autarquias, não faz apenas o mero acaso. A história do nosso país levou, em determinadas circunstâncias, a UNITA a controlar parte do território nacional, e isso levou a própria UNITA a desenvolver mecanismos e órgãos para administrar pessoas, bens e criar serviços de educação, saúde, agricultura e outros serviços. E isso levou à convivência direta com as populações. E hoje, no atual quadro, mais uma vez a UNITA levanta a sua voz para o cumprimento desse grande desiderato
que é a devolução do poder às populações. Temos estado a verificar que não tem havido, portanto, vontade política para a implementação das autarquias. Quando falamos disso, não estamos a falar apenas ou acusar pessoas, mas há sempre, quando se implementa algo novo, há sempre receios da parte de algumas pessoas. Mas as autarquias só beneficiam a todos, quer os governantes como os governantes, com a vantagem de que ninguém mais vai acusar do povo de que você pode falar, pode mandar boca, mas quem nomeou está lá em cima. Portanto, isso levaria aos dirigentes a um maior compromisso para com o eleitorado, e também quem trabalha bem não estaria a depender dos resultados das eleições gerais, porque seriam dois momentos diferentes, as eleições autárquicas e as eleições gerais. Mas as autarquias, para além só do fator eleição, é exatamente, portanto, o cumprimento do que está plasmado na Carta-Mãe, que é a Constituição. Daí que a UNITA já apresentou, os companheiros já ouviram, deu já o seu contributo ao apresentar na Assembleia Nacional um anteprojeto em relação a um anteprojeto da lei para normalizar, para regular aquilo que deveriam ser as primeiras eleições autárquicas em Angola. Para dizer que, portanto, a UNITA preconiza 166, portanto, autarquias, os municípios, equivalente a 166 autarquias, e 2 autarquias supramunicipais, de Cabinda e da região de Luanda até Amris. E nós mais tarde podemos explicar isso, qual é a visão da UNITA. Mas, pura e simplesmente, não houve, da parte da maioria parlamentar, portanto, não anuir e, pura e simplesmente, para além do debate que não foi conseguido, pura e simplesmente, o anteprojeto que a UNITA apresentou foi chumbado logo numa sessão parlamentar. Mas nós não vamos ficar por aqui. Também não temos uma ideia acabada. É por isso que produzimos um anteprojeto para ser dos todos os demais, para também poderem participar. Mas que para nós não há razões, portanto, não há razões políticas ou materiais ou humanas que possam impedir a implantação das autarquias no momento. No seu ordinário do lugar do Eugênio da Costa, que me incumbiu pessoalmente para apresentar, para o representar, quero antes agradecer o convite endereçado à Igreja Católica e felicitar a Universidade Católica, em parceria com o CMI e da Noruega e a ADRA, por essa manha iniciativa de debates ao nível das religiões. Levanto a minha voz para apresentar a visão da Igreja quanto à conferência sobre a descentralização e a autarquia. A Igreja não é um indivíduo particular com uma estrutura isolada da sociedade. Por isso, muitas vezes é considerada de parceira do Estado ou do poder político instituído. Portanto, a Igreja, no seu mundo apostólico, na sua visão, na sua missão, na sua competência, tal como afirma a Constituição Pastoral do Concílio Ecumênico Vaticano II, Agado et Spes, de modo algum se confunde com a comunidade política, nem está ligada a nenhum sistema político. No terreno próprio de cada um, a comunidade política e a Igreja são independentes e autônomas. Porém, embora a títulos diversos, estão ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. Entre a Igreja e a comunidade política há uma sã cooperativa, tendo em conta as circunstâncias do lugar e de cada tempo. A descentralização e a autarquia surgem no tempo próprio e, em função desse tempo, a Igreja sente-se envolvida neste processo, pois a Igreja fundada no amor do Redentor
contribui para que vigore mais amplamente a justiça e a caridade dentro de cada nação e entre as nações. A Igreja sempre conformou-se com os sistemas políticos. Se hoje o Estado angolano, na sua Constituição, adotou um sistema que desemboca na realidade de descentralização e autarquia, a Igreja Católica apoia e participa no processo desde que não seja um sistema que se transforme em estrutura de pecado ligado à ganância, à corrupção ou à divisão. Neste sentido, invoco de novo a voz do Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes, quando diz: cultivem os cidadãos com magnanimidade, a lealdade, o amor à pátria, mas sem estreiteza de espírito, de modo que tenham ao mesmo tempo sempre em vista o bem de toda a família humana, que reúne raças, povos e nações ligadas no vínculo de laços. Quero dizer que todo o sistema é válido quando tem por finalidade o desenvolvimento do homem. As autarquias, segundo o que ouvimos dos nossos preletores, visam o desenvolvimento a partir dos municípios, pois os problemas são vividos nos municípios. A dinâmica da vida nos diz que a identificação de problemas de qualquer natureza parte de baixo e a sua solução parte de cima. Assim, mesmo na nossa relação com Deus, quando entramos em contato com Ele, na oração, identificamos o nosso problema com a palavra de Deus, que nos impede a meditação. Consequentemente, pedimos os bens convenientes que nos venham de Deus, como contemplação. Se as autarquias, para a sua eficácia e a sua projeção para o bem comum das sociedades, dos cidadãos, devem ser implementados gradualmente, aliás, a própria revelação também veio gradualmente, a Igreja não se opõe. Porém, adverte que os atores políticos tenham em conta que estão ao serviço do povo, um povo heterogêneo, portador de uma experiência um tanto quanto dolorosa da sua história, um povo que precisa de uma informação sem cunho político interesseiro. A pertinência das autarquias é objetiva, porém a Igreja aceita que sejam bem preparadas para não serem causa de outros problemas de ambição política. A terminar, encorajo a Universidade Católica, o CMI, a ABRA e outras estruturas de bem, que continuem com esta dinâmica de informar toda a sociedade, no sentido de que todo o povo saiba o que é isto. Vou agradecer. Vai continuar depois do segundo. Que se promovam mais conferências de gênero nos municípios e noutros povos de caráter social. A todos a bênção de Deus. Saúda esta iniciativa, de igual modo como saudamos a aprovação da Constituição que atualmente rege o nosso país, onde está plasmado a implementação da realização das autarquias. Porque a Igreja é o modelo da democracia, é o modelo de autarquia. Assim sendo, nós, responsáveis das igrejas, membros do SICA, pensamos que as autarquias permitem a participação do cidadão nas responsabilidades de governação. É assim que, depois de termos saudado a aprovação da Constituição, volvidos alguns anos, até agora continuamos interrogados, porque o processo parece estar encalhado. E há certos questionamentos, mas estamos sem resposta. A verdade é que tudo envolve gastos. Houve momentos que a Igreja assistiu deslocações de alguns membros do nosso governo, e a informação que tínhamos é que estavam a partilhar informações
uma vez que o país estava a preparar-se para as autarquias. Mas de lá para cá, nem água vem, nem água vai. É assim que o SICA está expectante e agradece o encontro que tivemos hoje, que o encontro de gênero tenha continuidade, para que preparemos o povo para o desiderato das autarquias, uma vez que é imperativo para o nosso país. Muito obrigado. Sobretudo os organizadores desse evento, a ADRA, assim como o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Eu, que vos falo, sou o responsável máximo da Igreja Metodista aqui em Benguela. E qual o ponto de vista que a Igreja Metodista tem relativamente às autarquias? Queria começar por dizer que para nós, como metodistas, temos a visão de que as autarquias as autarquias estão ligadas à implementação do poder local e nós apoiamos sobretudo esta visão. Reconhecemos também que é parte da Constituição que nós, como angolanos, orgulhosamente respeitamos e procuramos defendê-la e também cumprir. Como cristãos metodistas, nós estamos a nos empenhar, estamos a nos envolver no sentido de materializar este desiderato da Constituição. E eu quero, como exemplo, trazer aqui para os caríssimos presentes que no âmbito da 29ª sessão da Conferência Anual, nós, como metodistas, reunimos anualmente para balancearmos as nossas atividades. Mas no âmbito da 29ª sessão do ano passado, o nosso programa geral constou a realização de uma palestra com o tema As Autarquias Locais. E este só serve de exemplo para elucidar que nós, como metodistas, demos ênfase a esta visão, apoiamos e já estamos a nos preparar internamente. Nós somos uma igreja que primamos primeiramente por uma questão de educação da nossa membresia para os desafios daquilo que nós defendemos como mudança. E sabemos que as autarquias fazem parte do processo de mudança e transformação em Angola. Em jeito de conclusão, eu queria então dizer que uma definição muito simples que a igreja tem é de que as autarquias constituem as pessoas coletivas num determinado território e, através dos órgãos representativos, contribuem para a solução dos problemas locais. E, como Igreja Metodista, nós apoiamos e defendemos a sua implementação. Obrigado. Obrigado. Agradecer a todos por esse ímpar momento e, acima de tudo, aqueles que fizeram esse espaço acontecer. Gostávamos de dizer que a AJS é uma associação juvenil e, portanto, nós estamos empenhados no trabalho que visa os interesses da própria juventude. É claro que, de forma estratégica, cada conhece o que é ser jovem. Então, nessa ordem de ideias, acreditamos que a forma que se tem para se desenvolver um determinado país é trabalhar com as comunidades. E quem fala de comunidade está aqui a falar de uma proximidade na ideia do que são as autarquias. A AJS é uma organização não governamental, ou seja, uma associação que tem estado a desenvolver diversas atividades, trabalhos com a juventude, as crianças, no Ministério da Educação, da Saúde e assim sucessivamente. Então pensamos que é extremamente importante e era sem tempo que se pudesse velar pela a implementação das autarquias. Ou seja, estamos crentes de que resolver os problemas com a comunidade é mais importante do que resolver os problemas da comunidade. Nós também pensamos que esse espaço de tempo que se vai dando na demora de como podemos implementar, seja lá de forma for gradual ou como quisermos, as autarquias,
isso vai adiar muitos outros problemas que poderão surgir. Vejamos que as autarquias têm a ver com o desenvolvimento da sociedade. Dentro do desenvolvimento da sociedade está a juventude, que é a força motriz. Demorando como se está, estamos a adiar também sonhos de muitos jovens. E estes jovens, amanhã ou depois da manhã, e já depois da juventude, vão querer cobrar aquilo que a juventude devia lhes ter dado. Justifica-se aqui, ou reconheça-se que houve momentos em que os jovens de hoje, ou seja, os jovens de ontem não tiveram a oportunidade de viver como jovens, porque havia uma situação de conflito armado no caso. Entretanto, hoje, era bom que não se negasse essas oportunidades para que as pessoas não vivam por retroativos. E vamos sentindo isso hoje para as pessoas que são adultas. Me parece que algumas pessoas que já são adultas perderam a oportunidade de viver a juventude e na fase adulta vão cobrando a sua juventude quando já não deviam fazer. Portanto, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado, é preciso que nós sejamos responsáveis para podermos começar a pensar não nos interesses das nossas organizações, seja religiosas, políticas ou ainda organizações não governamentais. Entretanto, precisamos ver qual é o interesse do povo, o que é que o povo precisa e como nós vamos poder solucionar os problemas do povo. Fala-se de vontade política, me parece que não é isso que deve ser levado em consideração. As pessoas têm que começar a levar em consideração aquilo que é o bem-estar do cidadão. De uma ou de outra maneira, esse é o objetivo das autarquias, criar o bem-estar social do cidadão. Fico por aqui esperando as intervenções. Ok, obrigado. Passamos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou dirigente e venho da representação da Associação Munga e para mim pessoalmente é um prazer partilhar este espaço com mais velhos que têm uma grande trajetória, mais do que nós. A Associação Munga é uma organização não governamental que trabalha na área da defesa dos direitos humanos e defende não só direitos econômicos, sociais e culturais, mas também os direitos civis e políticos. E, claro, como uma organização não governamental dos direitos humanos tem uma opinião, tem trabalhado na questão das autarquias. E a nossa opinião como sociedade civil não é uma opinião política, é uma opinião político-partidária necessariamente, mas uma opinião própria da sociedade civil. Uma das áreas importantes em que a Munga trabalha, para além do direito à comunicação e à informação, é o direito à participação do cidadão na vida política, na vida pública, sobretudo. Achamos que o cidadão deve participar dos assuntos que lhe dizem interesse a si, a sua comunidade, sobretudo ao país em que se encontra. Em África, e Angola não é uma exceção, nós sabemos que os cidadãos entregam os problemas que dizem respeito a um país à mão dos políticos. E a experiência nos tem mostrado que isso tem falhado redondamente. E a participação do cidadão, através de métodos democráticos, é essencial. E não há forma mais eficaz para o cidadão participar, senão as autarquias. Porque as autarquias permitem que o cidadão, lá onde se encontra, conheça dos seus problemas, partilhe e, sobretudo, contribua com soluções práticas para a solução desses problemas. E, claro, uma das formas é eleger aquelas pessoas que eles conhecem localmente para que possam ajudar na resolução dos seus problemas, nomeadamente os autárquicos. É importante que esse processo seja célere e aconteça já, por uma razão. Quanto mais vai se adiando o poder, tanto político, econômico, social, vai sendo centralizado, há mais dificuldades na solução dos problemas. Nós sabemos que quando o poder é completamente centralizado, tem dificuldades grandes. Por exemplo, o poder lá em Luanda tem dificuldade de saber o que as pessoas, por exemplo, da Chimbuíla, do Bito, querem de facto. Esse é um grande problema. Mas também achamos que não basta só irmos às eleições autárquicas. E sabemos que cá, entre os políticos, esse é o objetivo principal. E se vai às eleições autárquicas, tem mais deputados, autarcas e enfim. Mas para nós achamos que as eleições não têm sido necessariamente a forma de resolução dos problemas. As eleições em África e em Angola, já participamos de 3 eleições, nada de concreto trouxeram, porque de facto aqueles problemas importantes que deviam ser resolvidos, nomeadamente o problema
da corrupção, o problema da comunicação social, da abertura da comunicação social, para que as pessoas discutam mais e desenvolvendo um diálogo mais abrangente, de forma a que todos sejam incluídos. Se esses problemas não forem resolvidos, vamos à autarquia e as coisas não vão mudar. Então nós defendemos do processo, que haja um processo, mas que também se resolvam alguns vícios que são habituais. Obrigado. São bem-vindas e que não fiquem por aqui. Devemos levar daqui algo para partilharmos com os nossos colegas, os amigos e familiares. Dizer que a ACEL é a Associação Cristã da Mocidade, ou podemos dizer a Associação Cristã de Moços ou de Moças, moças e moças. Nós estamos localizados no Kwanza Sul. Nós representamos o Kwanza Sul. É uma ONG que trabalha para o desenvolvimento local das comunidades, sobretudo rurais. E, sendo uma organização que trabalha com comunidades locais, de facto, as autarquias são um componente muitíssimo importante para nós. É nesta cena que nós agradecíamos que estamos aqui todos a falar. Faltamos deputado político, faltamos deputado moderador, em termos técnicos, mas agradecemos que nós todos nos engajássemos de maneira a fazermos acontecer este processo tão importante. Ora, vejamos, estamos a dizer aqui que as autarquias trata-se com o poder local, quer dizer que o povo tem o poder. O que é que acontece? Sendo uma organização que trabalha com populações locais, sabemos que os problemas passam-se na comunidade, mas muitas das vezes a comunidade não consegue resolver o problema por si só. Deve-se levar às instâncias superiores e este resolver o problema. Muitas das vezes o problema das comunidades locais, sobretudo rurais, não chega nas instâncias superiores. Por quê? Porque quem está lá como representante do governo, sobretudo o executivo, foi lá colocado. Em vez de escutar o povo que tem um problema, vai escutar o seu superior hierárquico. E temos, por exemplo, nós temos levado a cabo ações sobre questões da mitigação, problemas a ver com mudanças climáticas, alterações climáticas. Sabemos nós que as nossas populações, sobretudo no meio rural, estão a sofrer com questões, situações climáticas. Nós, dentro da nossa organização, temos, por exemplo, uma ferramenta que a gente usa, nós chamamos de APVC, Avaliação Participativa de Vulnerabilidades e Capacidades. Quer dizer, nós fizemos o levantamento, temos um problema, a população faz um plano e vamos ver que recursos locais temos para resolver esse problema. Os locais estão aí, foram mobilizados, mas a maioria tem que ser apoio externo. Quando falo de apoio externo, é apoio que vem da comunidade. Se, por exemplo, a gente vai a uma administração comunal e diz assim, o projeto deste ano não tem água, não tem construção de chafarizes. Por quê? Porque lá o chefe que está em cima não baixou a ordem para pôr a água naquela comunidade. Então, se houver autarquias, mas de verdade, atenção aqui, preciso chamar a atenção, autarquias de verdade, não processos simulados. Se tivermos autarquias de verdade, de fato, esses problemas pequeninos poderão chegar lá e esses problemas poderão ser resolvidos. Por quê? Quando a gente diz que queremos construir uma escola, vamos construir uma escola na cidade do Lubito, onde já tem tantas. E lá no terreno. Temos sempre mais doutores em Benguela, no Lubito, e conheço um pouco de Benguela, né? Lá no meio rural, temos sempre até só a nona classe, a pessoa já não consegue desenvolver. Então, é uma questão de reflexão de todos nós devemos participar. Em vez de apontarmos dedo aquele ou a este, devemos ser mais propositivos e vermos se sairmos do tempo. Se sairmos desta, de facto, mais do que dar uma definição sobre o que são autarquias, é mais ou menos a nossa visão. Uma vez, felicitar a ADRA e o Centro de Estudos Científicos da Universidade Católica e o PAN enquanto financiadora deste projeto.
para dizer que de um tempo para cá não víamos um debate do gênero onde pudéssemos então congregar diferentes personalidades de partidos políticos. Então, de parabéns aos partidos políticos, também damos parabéns à sociedade civil e, sobretudo, às igrejas que vão contribuir bastante nesse processo que se pretende levar a cabo que as autarquias agora. Dizer de autarquia remete-me 3 questões, e eu naturalmente já havia anunciado esses problemas que venham condicionar o processo, que é a questão da comunicação social, a questão do funcionamento dos tribunais e das estruturas que vão desenvolver o processo da organização da gestão eleitoral. Ok? Isto é um assunto muito sério. Se queremos levar um processo de acordo à Constituição e de acordo aos critérios para os quais Angola aderiu, sobretudo a Declaração da SADC, a Declaração dos Direitos Humanos e das Nações Unidas, devemos obedecer determinados critérios da lisura, da imparcialidade e, sobretudo, da participação do cidadão em todos os processos. Eu, quando estou a falar da participação do cidadão, estou a falar que não temos uma comunicação social pública que venha promover espaços do gênero. Estou a falar de um tribunal que ainda os juízes têm medo de levar a cabo um processo sem que haja uma orientação política. Então é preciso analisarmos esses meandros todos para que, de facto, assumamos um papel sério no âmbito das autarquias locais. Porque a questão não se trata só em realizar. E dizia muito bem aqui um dos colegas que a questão não assenta-se na vontade política. E eu reforço, assenta-se na vontade política. É preciso termos um entendimento. O que entendemos sobre a vontade política? Para depois podermos desenvolver os conceitos e daí podemos dar uma contribuição muito clara e lógica daquilo que vem ajudar no processo das autarquias locais. Eu quando eu falar de vontade política, não mais fazer com que aquilo que esteja aprovado na Constituição, determinadas normas e regulamentos, seja cumprido. E quando não cumprir, quer o governo, quer os partidos, quer a sociedade civil, é a ausência da vontade política em ver concretizar esses aspectos todos. Ok? E eu vou concretamente naquilo que é a temática que nós vamos aqui abordar sobre a autarquia local. Qual é a percepção da OHI? A OHI, durante os 13 anos, tem estado a desenvolver vários projetos, sobretudo de desenvolvimento comunitário, para os quais trabalhou muito no reforço da capacidade dos núcleos locais, trabalhou muito na divulgação do lei de terra, dentre outras atividades de emergência que nos dá essa capacidade e o poder de falar com propriedade que há necessidade de se realizar a autarquia em Angola. Primeiro, nós, se olharmos a realidade do interior da nossa província, vemos que alguns municípios não têm capacidade financeira, do ponto de vista técnico e de recursos humanos, que possam dar grande espaço em termos de desenvolvimento sustentável local. Por isso é que a OHI, de um tempo para cá, tem estado a desenvolver projetos de monitoria de política pública no setor social, sobretudo de educação e saúde. E muito recentemente nós desenvolvemos uma ação que visa naturalmente fazer correção naquilo que são os processos do Orçamento Geral do Estado, em que ainda até o dado momento, este ano, o governo alocou 6,17% para o setor da educação, quando as metas da SADC e da Declaração de Dakar exigem que os governos subscritores da declaração devem assumir 15%. Ok? Para o setor da saúde temos 4,35%. Então não me espanta ver os problemas que nós temos, a ausência de medicamento, assistência médica técnica e, sobretudo, a ausência de infraestrutura para podermos colocar milhares e milhares de crianças no sistema de ensino. O outro assunto que eu falo sobre as autarquias é o facto de que nós podemos escolher determinadas experiências ao nível da região austral, ao nível de todos os países do mundo, sobretudo a experiência de Cabo Verde, que possam servir de lições e poderem enquadrar essa realidade de acordo com o nosso contexto. Espero que os partidos aqui presentes levem em consideração esse aspecto que aqui estou a invocar, venham remeter uma proposta, tanto a UNITA, que já havia proposto um projeto de lei que fala sobre a questão das autarquias do regulamento, o PRS deve remeter, o MPLA e a Casa CE, para num curto espaço de tempo apresentar esse projeto à sociedade e a sociedade, a partir dali, poder discutir com base. Porque o que estamos aqui a fazer é uma análise muito superficial, porque ainda não temos um documento que venha nos orientar como é que esse processo vai ser envolvido. Muito obrigado. Não vou felicitar, mas vou aqui começar a nossa abordagem com uma frase de um dos grandes sábios da época contemporânea,
Moandas Gandhi, que diz o que diz respeito a todos deve ser tratado por todos. E a nossa percepção sobre autarquias é a seguinte: as autarquias, para nós, do CRB, que é o Círculo Rastafari Benguela, a comunidade do Rastafari Benguela, as autarquias correspondem à prática da democracia. A democracia prática são as autarquias. Porque quando falamos de democracia, Angola é um Estado democrático e de direito. Democracia, porque o poder manda no povo. Autarquias também é o povo. Então, mas a nossa preocupação é: o povo está preparado para autarquias? Não é para escolher, para escolher já pior. Agora, para a dita autarquia, o povo está preparado? Então, o que é que nós, como organizações da sociedade civil, temos estado a fazer? É levar informação ao povo que é isto do processo democrático, que tipo de poderes o povo tem, né, e que riscos o povo corre ao emprestar o poder, assim, a emprestar o poder a pessoas erradas. Então, a nossa preocupação é essa: formar cidadãos conscientes. As autarquias, a democracia, o Estado democrático de direito faz com cidadãos conscientes do exercício da cidadania. Esta é a nossa preocupação, esta é a nossa perspectiva de democracia. E, como CRB, temos estado a atuar nos municípios do Lubito, nos municípios do Bocoi. Temos estado a ser mal interpretados, porque as nossas ações até hoje são consideradas como ações de partido político, ações que têm a ver com querer tirar alguém do poder. Não, nós não precisamos de poder político, porque já temos poder, porque nós somos o povo. E sendo o povo, o nosso dever é fazer com que o povo esteja consciente do processo em que está inserido, né? Então deixamos aqui um apelo: que os políticos tenham a coragem de dizer: a nossa representatividade deve ser legítima. E legítima como? Dando poder real, poder prático ao povo. Entristece-nos ter uma Constituição onde a maior parte dos artigos no fim vem nos termos da lei, nos termos da lei, nos termos da lei. Parece ser uma música. E eu me pergunto: que lei? As autarquias são não sei quantos mais, depois no fim, nos termos da lei. As autarquias organizam-se nos termos da lei. E eu me pergunto: que lei? Se a Constituição é a Bíblia da nação, entre aspas, o livro sagrado da nação, e é daqui onde devem, né, emanar outras leis, então por que nos termos da lei não surgem outras leis para nos permitir que possamos discutir e sermos práticos? A nossa preocupação é que os cidadãos estejam conscientes, que os cidadãos reclamem, reivindiquem. De 2010 para cá, temos estado a envolver, né, os deputados do Círculo Provincial de Benguela nos encontros com as comunidades, e fomos mal interpretados, porque este não é trabalho de organização da sociedade civil, é trabalho de administrador ou administrador. Então, eu elegi o deputado para quê? Não é para vir ter comigo e saber quais são os meus problemas. Mas como sabemos que a revolução não se faz com escravos, então continuamos a persistir. Jacaná Banana dizia: ainda, né, que tenha o poder de mover a terra, se ficar sentado a olhar o sofrimento do meu povo, sou um hipócrita. Então, esta é a nossa tarefa. Obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. Vamos ouvir. Também a presença de todos. E estou feliz porque nesta ronda sou a única senhora. Mas outra salva de palmas. Relativamente à visão da ADRA. Bem, a ADRA é uma organização que todos conhecemos, que entre outras trabalha muito no reforço da sociedade civil e na educação para a cidadania. Logo, a questão das autarquias não podia ser uma questão fora daquilo que são os processos do que a ADRA vem desempenhando. A ADRA tem estado a chamar a atenção sobre dois aspectos. O primeiro é que quando estivemos a falar das autarquias, nós nos fizemos apenas as eleições autárquicas, mas que olhemos a autarquia dentro do poder local, como um dos elementos do poder local. E, neste
tripé do poder local, nós, independentemente de as autarquias ajudarem a melhorar a governação local, nós achamos que isto só é possível se houver uma qualidade de participação do cidadão, para poder fazer o controle, a monitoria e a avaliação da governação local. Por isso, a ADRA, para além de outros elementos que trabalha, também trabalha muito os aspectos de cidadania. Porque é importante que o cidadão que vai ser o beneficiário do ato deve ser ele a definir o que é que ele quer ou o que é que ele acha que de facto é importante para ele, e não sejam os outros a definir. Nós trabalhamos muito nas comunidades locais e, com relação aos processos autárquicos, aos processos do poder local, nós trabalhamos muito na questão do empoderamento político não partidário. Nós levamos a informação, nós capacitamos, nós promovemos debate. Este debate que está a acontecer aqui, vamos levar também aos municípios, vamos levar às comunas, para que de facto o cidadão compreenda e possa saber como deve agir, ou como deve opinar, ou como deve participar. Porque se você não compreender, fica difícil você participar. Temos estados a promover alguns espaços denominados encontros das comunidades, que são momentos de reflexão e diálogo entre a sociedade civil e o Estado, e confesso que estes espaços, à medida que os anos foram avançando, têm melhorado muito de qualidade, porque hoje os cidadãos nesses espaços expõem os seus problemas de forma frontal, com muita qualidade e sem receios, porque estão a compreender que, de facto, é importante também exercerem o papel dentro deste processo. Gostaria também de dizer que nós temos estado a apoiar as formas organizativas dentro das comunidades. E estas formas organizativas que existem dentro das comunidades, quer as cooperativas, quer as associações, quer os núcleos representativos das associações do Camponete, a seu nível têm gerido processos que têm provocado mudanças dentro das suas comunidades. Também temos estado a apoiar temos feito empoderamento econômico, porque o empoderamento econômico dá o resgate da autoestima. E quem tem autoestima não tem receio de falar, seja em que espaço estiver. Então, é importante começarmos a levar um pouco este tipo de discussão a nível das comunidades locais, para que o próprio cidadão da comunidade possa participar. As discussões geralmente são feitas a nível da província ou a nível superior. A nível do município, das comunas, dificilmente passa esse tipo de discussão. E acho que é importante começarmos a levar também este tipo de discussão às comunidades para que... Obrigada, gente.